Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. E aí, preparados para a nossa aula de hoje? Isso mesmo. Vamos começar hoje por matemática. Presta bem atenção porque é assunto novo, tá? Nós já trabalhamos a adição, a subtração e a multiplicação. Não foi? Então, a adição, os termos são parcela, parcela, soma o total. A subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Multiplicação, multiplicando, multiplicador e produto. Aprendemos também as propriedades. Hoje nós vamos aprender um assunto novo, que para esse assunto nós também precisaremos da adição e da subtração e da multiplicação. Porque vamos falar sobre dividir, vamos falar sobre divisão, tá? A conta de divisão. E prestem bem atenção às explicações para depois realizar as tarefas. Então, vamos lá? Vai começar. Na matemática, quarto ano B, hoje, 10/9/2020, quinta-feira, né? Hoje, 10 de setembro de 2020, a professora, eu, Mônica Elizabeth. Vamos lá? Vamos começar a nossa viagem na divisão. Divisão de números naturais. Vamos trabalhar as páginas 203 a 208. A 203 e a 204 são explicações. E a 205 até a 208 são atividades. Preste atenção na explicação, porque durante a explicação, com a explicação que a tia vai dar, vocês irão conseguir realizar as tarefas, tá bom? O que é a divisão? Divisão é realizar a divisão de números naturais. É o mesmo que repartir em partes iguais os números. Então, o que ele quer dizer isso? Que dividir é repartir em partes iguais. Eu tenho 2 picolés e quero dividir para 2 pessoas. Então, cada uma vai ficar com 1 picolé, porque 1 vezes 2 são 2. Eu tenho 4 maçãs e quero dividir para 2 pessoas. Cada pessoa vai ficar com 2 maçãs, porque 2 vezes 2 são 4. Então, dividir quer dizer repartir em partes iguais. Seja objeto, fruta, verduras, legumes, materiais escolares, mas como nós falamos aqui, dos números. Na operação de divisão, o dividendo é como se chama o número a ser dividido, enquanto o divisor é o número que divide o cálculo. O quociente é o resultado da operação. Então, aqui, dentro dessas explicações, nós já temos os termos da divisão, que são dividendo, divisor e quociente. O quociente é o resultado da operação. Então, os termos da divisão são dividendo, é como se chama o número a ser dividido. O divisor é o número que divide o cálculo, tá certo? Que aqui o divisor é o número onde você vai fazer a multiplicação, a tabuada de multiplicar. E o quociente é o resultado da operação. De tal modo que numa divisão temos 15 dividido por 3 é igual a 5. Por quê? 3 vezes 5 é igual a 15. Uma vez que 3 vezes 5 é igual a 15, assim 15 é o dividendo, é o número que está para ser dividido. E 3 é o divisor. Então, aqui é a tabuada do multiplicado 3. E o divisor 5 é o quociente. E o 5 é o quociente. Então, 15 dividendo, 3 divisor e 5 é o quociente, que é a resposta, é o resultado. Esse que representa o número, o qual se deve multiplicar pelo divisor para se chegar ao dividendo. E lembre-se,
A divisão é uma operação contrária da multiplicação. Seu símbolo é representado por este aqui, ó, um tracinho com um pontinho em cima ou um pontinho embaixo, 2 pontos ou uma barrinha aqui, ó. Então, esses aqui são os sinais da divisão. Então, voltando aqui, de tal modo que numa divisão temos 3 vezes 3 dividido por 15 dividido por 3 é igual a 5. Uma vez que 3 vezes 5 é 15, assim 15 é o dividendo, o número que eu tenho para dividir. 3 é o divisor, é a tabuada de multiplicar do 3. E o 5 é o resultado, é o quociente, porque se eu multiplicar o divisor vezes o quociente, eu vou dar o dividendo, porque 3 vezes 5, 15. E seus sinais são esses aqui, eu posso usar esse, este ou este. E vocês vão ver quando eu vou armar a conta, como é que eu uso também. Daqui a pouco. Então, agrupamento. Na operação da divisão, também é aplicada para se obter a quantidade de determinados grupos. Exemplo, se tem 40 folhas de papel e se quer separá-las em 10 pilhas de folhas cada, qual será o número de pilhas a serem formadas? Então, qual será a operação? Tenho 40 folhas e quero dividir em 10 pilhas. Então, 40 dividido por 10 é igual a 4. Porque 10 vezes 4 é igual a 40. Dividendo, divisor e quociente. Divisor é a tabuada do multiplicar do 10. Uma vez que 10 vezes 4 vezes 10 é igual a 40, ou seja, 4 será o número de pilhas a serem formadas com 10 folhas de papel cada. 10 como é 40, ó. 10, 10, 10 e 10. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Então, eu vou formar 4 pilhas e cada pilha vai ter 10 folhas. O resto é sempre um valor que sobra em cálculos matemáticos, cujo resultado não é exato. Na divisão, é muito comum isto ocorrer. Nas situações, o resto será sempre menor que o divisor. Então, o nosso resto ele pode ser 0 ou diferente de 0, tá? Ele é 0 quando a conta for exata, a divisão for exata. Se a conta for inexata, ele vai ter resto, vai ter sobra. E essa sobra, ele não pode ser maior que o divisor. Ele tem que ser sempre menor do que o divisor. Mas lembre-se, não há divisão por 0. Veja o exemplo a seguir. 45 dividido por 21. Dividendo, divisor, quociente. 45 dividido por 21 dá 2, cujo resto da divisão é o numeral 3. Termos da divisão. Olha aqui, ó, como eu tinha dito, ó, além daqueles símbolos, né, os símbolos da divisão, que são esses 3 aqui, quando eu vou armar a minha conta para resolver, eu uso esse aqui, que eu chamo de casinha. Então, quem está fora, a quantidade é o dividendo. Quem está dentro da casinha é o divisor. O resto é o que sobrou e o quociente é o resultado. Como eu gosto de explicar, o dividendo é o pai, que ele vai trabalhar. A mãe, ela fica dentro da casinha, ela vai pegar o salário do pai e vai dividir para as despesas. E o quociente é o resultado da operação que ela fez, do dinheiro que ela pegou para dividir. O resto pode ser as crianças. Eu sempre gosto de explicar assim, tá? Então, quem fica fora é que vai trabalhar, é o dividendo. Quem fica dentro da casinha, quem vai separar as compras, é o divisor. E o quociente é quem está fora da casinha, que são as compras, tá? E quem o divisor é sempre a tabuada de multiplicar. O divisor que tiver aqui dentro é sempre a tabuada
do multiplicar. É esse número que você vai multiplicar. Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 10 ou próximo a 10? Gente, uma questão. Não posso passar e nem posso ficar muito distante. Qual o número que mais perto, que multiplicado por 3 vai chegar mais perto de 10? Então, eu tenho 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Quem que chegou mais perto do 10? O 3, o 6 ou o 9? O 9. Então, 9, tenho 9, quero chegar a 10, 1. Então, sobrou, é o resto. Esse aqui são os termos da divisão. Dividendo, divisor, quociente e o resto, que ele pode ter sobra e pode ser simplesmente o zero. Então, quando ele tem sobra, quando resta algum, ele é chamado de inexata, porque teve resto. Se ele for, o resultado for zero, ele é uma conta exata, não sobrou resto. Vamos tentar realizar o cálculo 125 dividido por 5. Primeiro, analisaremos os elementos do dividendo, respondendo as perguntas. Então, eu tenho que analisar e vou fazer perguntas. Por quê? Eu tenho 125. Aí eu pego logo o primeiro número aqui. Quem é o primeiro número? Ah, detalhe. Na divisão, eu nunca começo da casa da unidade. Eu sempre começo do primeiro número, tá? Aí eu vou pegar o primeiro número, que nesse caso aqui é o número 1. Tá certo? Eu vou pegar o primeiro número, que nesse caso é o número 1. Aí eu vou ver. 1 é maior que 5? Não. Então, se 1 não é maior que 5, eu não posso dividir 1 por 5. Já que eu não posso dividir 1 por 5, eu vou pegar a próxima casa. Que número eu fiz? 12. 12 é maior que 5? Sim. Então, se 12 é maior que 5, eu vou procurar o número que multiplicado por 5 vai dar 12 ou próximo a 12. Aí eu faço 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Passou, então não pode ser 3. Pode ser 1 ou 2. 5 vezes 1, 5. Ficou muito distante do 12. 5 vezes 2, 10. Então, chegou mais perto do 12. Então, vai ser 2. Como 12 é maior que 5, vamos procurar o número que, multiplicado por 5, chegue próximo ao 12. Vejamos múltiplos de 5. 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Tá vendo? Eu vou fazer a multiplicação. Vou sair multiplicando para ver qual o número que vai chegar mais próximo da 12. Ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Qual foi que chegou mais perto? O 10. Então, quem foi que eu multipliquei por 5? O 2. O 2 vai para o quociente. O resultado 15 é maior do que a 12, então ele não nos serve. Vamos utilizar o 5 vezes 2, 10. Ao subtrair 10 de 12, obtivemos o resto 2. Para continuarmos nossa divisão, nós devemos descer o número 5. Ó, resolvi o 12, mas ficou 5. Aí o que é que eu faço? Não sobrou 2? No quociente não foi 2? Aí eu vou pegar esse 5 e colocar lá embaixo. Nossa divisão, nós devemos descer o número 5, aquele do dividendo, e colocá-lo ao lado do 2, tá certo? Formando 25, porque eu não botei 2, 2 vezes 5, 10. Aí eu boto 10 embaixo do 12. Aí eu faço 10 para 12, 2. Aí ficou 2 lá embaixo. Aí eu pego o 2, o 5 e coloco do lado do 2, vou fazer 25. Então, vamos repetir o processo. Qual é o número que multiplicado por 5 aproxima-se de 25? Vejamos. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Qual é o número que eu vou botar no quociente? 5. Porque 5 vezes 5 é igual a 25, que é o número que eu formei.
O número 5 por 5 vezes 5 é exatamente o número que estávamos procurando. Basta concluir nossa divisão. Como o resto da divisão foi zero, dizemos que esta é uma divisão exata. Se quisermos verificar se nossa divisão está correta, podemos multiplicar o quociente pelo divisor, isto é, 25 vezes 5, que é igual a 125, porque 5 vezes 5, 25 vai a 2. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. O resultado deve ser exatamente o dividendo. No caso, 125. Esse processo é conhecido como prova real da divisão. Vejamos algumas outras divisões. Quando o resto da divisão não for zero, dizemos que a divisão é inexata ou simplesmente que a divisão não exata. Tá vendo? 133 dividido por 3. Eu pego 1. 1 menor que 3. Não posso. Aí eu pego o segundo. 13. 13 dividido por 3. Na tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, chegou mais perto do 13. Boto 4 no quociente, faço 4 vezes 3, 12. Tá vendo? Ó, número abaixo, faço 12 para 13, 2 para 3, 1. 1 para 1, 0. Ficou o número 3, desci. Qual foi o número que eu formei? 13. Qual 13 multiplicado por 3 dá 4, porque 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. 12 para 13, 1. Então, essa aqui, ó, é inexata porque teve resto. A mesma coisa aqui, ó. 150 dividido por 5. 1 não posso, pega a segunda casa. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Ficou o zero aqui. Boto zero no resto e boto zero no quociente. Então, ó, 30 vezes 5, 150. O resultado é zero. Então, ela é uma conta exata, tá vendo? 478 dividido por 4. Neste caso aqui, gente, quando eu vou olhar se ele é maior, menor ou igual. Se ele for menor, não posso dividir. Mas se o primeiro número ele for igual ou maior que o divisor, eu posso fazer a divisão. Então, dividendo, o primeiro dividendo é igual ao divisor. Então, 4 dividido por 4 é 1. Porque 1 vezes 4 é 4. 4 para 4, nada. Resolvi, baixo 7. 7 maior que 4, então eu posso. Tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Passou. Então, é 1. 1 vezes 4, 4. Tenho 4, quero chegar a 7, 3. Baixo 8. Tabuada do 9. Do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E aí eu vou. Aí é 9. 9 vezes 4, 36. 36 para 38, 2. Porque eu fui fazendo a tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, tá vendo? 28. E assim eu vou até chegar ao mais próximo. Vamos ver outros exemplos. Exemplo 1. Vamos dividir 60 por 5. 60 dividendo. 5 divisor e faça a casinha, ó. Primeiro passo. Vamos primeiramente armar a conta. Quando eu falo armar, ó, dividendo, divisor e a casinha. A divisão utilizando o método da chave, que eu chamo de casinha, mas é chave, tá? Segundo passo. Agora temos que descobrir um número que, multiplicado por 5, seja igual ou chegue mais próximo a 60. Dos critérios da divisibilidade, sabemos que números terminados em 0 são divisíveis por 5, assim. Então, eu vou fazendo, gente, a gente sempre acha que a tabuada só é de 0 a 10. Não,
Eu vou multiplicando até dar exato, ó. 5 vezes 10, 50. Então, ainda falta. Então, é 12. Porque eu pego 12 vezes 5, 60. Então, 12 vezes 5, 60. 60 para 60, nada. Chegamos à conclusão que o resto da divisão é o número 0. Ou seja, a divisão foi finalizada e é exata. Exemplo 2. Vamos dividir 35 por 2? Primeiro passo, vamos novamente armar a divisão, utilizando o método da chave. 35 dividendo 2 divisor. O que é que eu faço? Precisamos agora imaginar um número que, multiplicado por 2, seja igual a 35 ou chegue o mais próximo a 35. O que é que eu faço? 3 maior que 2. Qual é o número que, multiplicado por 2, vai dar 3 ou próximo a 3? 1. 1 vezes 2, 2. 2 para 3, 1. Aí eu vou multiplicando até chegar. Eu cheguei no 17, porque 17 multiplicado por 2, 34. 34 para 35, 1. Note que o resto deu um número diferente de 0. Então, devemos continuar a divisão. Terceiro passo. Agora devemos dividir o resto da divisão pelo divisor. 10 dividido por 2. Ou seja, dividir, não deu 1, aí eu boto o 0, porque ainda dá. Aí, ó, senão não vai dar errado quando for fazer a prova real. Dividir um número 1 por 2, mas como o número 1 não é divisível por 2, devemos acrescentar uma vírgula no quociente e acrescentar o 0 no resto. Quarto passo. Agora continuamos a divisão. Normalmente, temos que imaginar um número que, multiplicado por 2, seja igual a 10. Logo, 5 vezes 2, 10. Como chegamos a 0, como o resto do cálculo, finalizamos a divisão. Exemplo 3. Vamos dividir o número 1440 por 3. Primeiro passo. Armar a divisão utilizando o método da chave, dividendo, divisor. Precisamos agora imaginar um número que, multiplicado por 3, seja igual a 1440, ou chegue o mais próximo possível. Mas perceba que não é fácil encontrar um número que satisfaça a condição. Então, vamos contar da esquerda para a direita. Algarismo por algarismo do dividendo, até que seja possível dividir por 3. Como o número 1 não é divisível por 3, vamos pegar mais um número assim. Eu tenho 1. 1 não dá para dividir por 3 porque é menor. Aí eu pego o segundo número. Eu tenho agora 14. 14 dividido por 3 dá 4, porque 4 vezes 3, 12. 12 para 14, 2. Presta atenção. Quarto passo. O último passo consiste em descer o último número. No caso, é o 0. Tá vendo? Aí, realizar a divisão. Assim, podemos concluir que o resultado da divisão de 1440 por 3 é 480. Aí, eu peguei os 4, não dividi o 2. 4 vezes 3, 12. 12 para 14, 2. Aí, ó, ficou 4. Eu desço 4. 24. Qual o número que, multiplicado por 3 vai dar 24? 8, porque 3 vezes 8, 24. Aí, ó, pego 24 para 24, nada. Desço 0. E boto 0 no quociente, porque não é 48, porque tá aqui, ó, o 0 no quociente. Certo? Então, presta atenção a essas explicações e também a leitura do livro de vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado bastante essas explicações. E depois dessas explicações, vocês vão ler também o livro de vocês para tirar dúvidas e vão fazer as páginas 205 até a 208. Complete a tabela. Dividendo, divisor. Então, você vai armar a sua conta aqui embaixo, na letra A, B, C e D. Dividendo e divisor. Dividendo quem fica fora, divisor quem fica dentro. Pega as explicações que vocês vão resolver, tá? Uma por uma. Aí, quando você vai ter o quociente,
É o que vai estar embaixo da casinha. O resto é que ficou lá nos cálculos. Efetue as divisões. Arma e efetua. Efetue as divisões e classifique em exata e não exata. Exata quando o resto for zero. Inexata quando o resto for diferente de zero. E aí escreve embaixo. Efetue a divisão e escreva o nome dos termos. Tá? Resolve e escreve quem é dividendo, quem é o divisor, quociente e o resto. E agora responda. Esta divisão é exata ou não exata e por quê? Se for exata, é zero. Se for inexata, porque teve resto. Em um sorteio, Marcos e Adriana ganharam o prêmio. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, R$60, R$64. Então, vamos dividir para os dois. Quanto é que vai ficar? Quantas notas eu tenho? 6 notas de 10. Eu tenho 2 pessoas. Cada pessoa vai ficar com quantas cédulas? 3. E quantas moedas? 2. Então, desenha 3 cédulas em cada quadrado. 3 cédulas para Marcos e para Adriana e 2 moedas para cada um. Aí vamos para a página 207. No total, quantas cédulas de R$10 havia? Conta lá. Quantas cédulas cada um recebeu? No total, quantas moedas de R$1 havia? Quantos cada um recebeu? No total, quanto de cada um recebeu? Se o prêmio fosse 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 260, 2, 4, 6, 8, 268, né? Lembra, 2 notas, divide 1 para cada um. 6 notas, divide para cada um e a quantidade de moedas. Só é você colocar. Aí vai fazer as mesmas perguntas. Na última página, vai ler os enunciados, armar a conta e responder. Gente, caso tenham dúvidas, deixe lá seus questionamentos que eu ajudo vocês, tá bom? Não se preocupe, não fique com dúvidas. Pergunte e, detalhe, marque a sua presença, tá? Beijos e até daqui a pouco, nosso segundo momento com história. Chego já!